Olá, eu sou o educador Daniel e hoje vamos falar um pouco sobre os instrumentos da orquestra. Hoje vamos falar um pouco sobre o saxofone. O saxofone, diferente de todos os outros instrumentos, ele teve um criador, ele teve um inventor, isso tem data, e ele foi inventado desse jeito que a gente vê hoje. Ele não sofreu nenhuma mudança. Por exemplo, a flauta antes era de madeira ou de outro material, e aí hoje é de metal. O saxofone não, ele foi inventado de metal, com essas notas. Depois aumentou uma nota mais aguda, outra mais grave, mas isso não é considerado como uma mudança na estrutura do instrumento. E foi patenteado em 1846 por um belga que morava na França, chamado Adolphe Sax. Era o sobrenome dele, e por isso que é o saxofone. Ele foi inventado com uma ideia, não sei se para isso, mas já existia uma ideia de substituir o naipe de palhetas duplas das bandas militares francesas pelo naipe de saxofone. Então ele fez um instrumento tão ágil quanto, tão expressivo quanto e com maior projeção sonora. O saxofone é feito de metal. Ele pode ser feito de vários tipos de metais, tem saxofones de prata maciça, de bronze. Esse é feito de latão. E a gente pode misturar também. No caso, o corpo dele é todo feito de latão e o tudel, que é essa parte aqui, é o pescoço dele, né? O tudel, esse tudel é feito de prata maciça e banhado a ouro. Então cada material, cada metal tem um efeito diferente na sonoridade e vai do gosto de cada músico. Um instrumento amplifica esse barulho, o barulho dessa vibração da palheta, então é amplificado pelo corpo do instrumento. A emissão de som do saxofone se dá através de uma palheta simples, colocada junto a uma boquilha, a palheta é essa aqui, igual a do clarinete, e colocada junto a, se você soprar na palheta, não tem som, se você só soprar na boquilha, também não tem som. Então a gente coloca a palheta junto à boquilha, coloca a braçadeira para segurar, né? Aí tem de vários materiais também, tem de fio, tem de prata, de ouro, de bronze, de tudo que é material. Cada material tem um efeito também na sonoridade. E quando a gente assopra, essa palheta fica mexendo, fica vibrando aqui muito rápido, e aí sai esse barulhinho aqui. O saxofone faz parte da família das madeiras pela sua produção sonora, que a emissão é essa palheta simples na boquilha, igual um clarinete. E o sistema de digitação dele também é similar ao das madeiras. Então, embora eu pelo menos nunca vi um sax de madeira, e o Adolphe Sax não pensou nisso, mas ele faz parte da família das madeiras. A família dos saxofones que consta na patente do Adolphe Sax eram 8, e depois ele mudou a tonalidade de alguns, a afinação de alguns, e ficaram 7. Hoje em dia tem 1 milhão, pode fazer o sax do jeito que quiser. Tem um pessoal até que está fazendo sax hoje em dia aí. Mas o que consta assim num tratado, né? O primeiro eles são 7. Então tem o sopranino, soprano, alto, tenor, barítono, baixo, contrabaixo. Os mais usados são 4. Eu tenho 3 deles aqui. E esse é o soprano, né? O soprano ele tem muita coisa na orquestra para se tocar no soprano, assim, dentro da orquestra e como solista também, os compositores usam bastante por ter um timbre muito particular. E ele é afinado em si bemol. Esse aqui é o alto, que seria o contralto, né? O soprano e contralto, ele é em mi bemol. E aí ele começa a ter mais curvas, né?
até tem um soprano curvo, que é um alto bem pequenininho, assim. E ele é em Mi bemol, quanto maior, mais grave. Eu tenho aqui também o tenor, que é em Si bemol. Esse aqui é o saxofone tenor. Ele é uma oitava abaixo do soprano. Na primeira metade do século XX, o saxofone foi tomando corpo dentro da música de concerto. Surgiram os primeiros concertos, grandes concertos para saxofone, que o Glasnov escreveu, o Ibert também. E são peças que até hoje são as peças tradicionais do instrumento, são músicas de muita grandeza. E os compositores, com um instrumento novo, que se mostrou possível, que mostrou tão possível quanto de fazer a música como o clarinete faz, isso se deu por tocar muitas transcrições de instrumentos de cordas e tudo mais. E os primeiros saxofonistas dessa parte da história, como disse o Marcel Mille, ele tocava de um jeito muito próximo de um violino. Ele tinha um vibrato idêntico de violino. Então o pessoal, até hoje você põe uma gravação dele, você demora algumas notas para perceber que não é um violino. É incrível. E nessa época se escreveu também dessa forma para o saxofone. Então, na Bachiana número 2, por exemplo, tem o Villa-Lobos, ele usa o saxofone no primeiro movimento com um solo que se repete 3 vezes. E a primeira vez ele coloca o saxofone tenor em uníssono, é um solo todo em uníssono com os violoncelos, na segunda vez com as violas e na terceira com os violinos. Então, cada compositor coloca ele num papel. Alguns encontraram esse papel no solo, como o próprio Villa-Lobos tem uma peça solo para saxofone, Fantasia. E é isso. Essa foi mais uma atividade de educação musical. Até a próxima!